Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Que a divina paz do Cristo possa envolver em harmonia e ao término desta reunião possamos sairmos daqui melhores do que quando aqui adentramos. O tema que trouxemos para esta noite é do Novo Testamento, o Evangelho de Lucas, capítulo 19, de 1 a 10. E nesta passagem, Jesus em casa de Mateus. Então, nós vamos, inicialmente, fazer aqui uma pequena leitura para que nós possamos, assim, fazer as nossas considerações. Lucas, capítulo 19, 1 a 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque por ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém pousar hoje em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com alegria. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou os pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, nós vamos ver que Jesus está de passagem para Jericó. Naquele momento, Jericó, uma cidade, era a segunda cidade naquela época, uma cidade de movimento, uma cidade de bom comércio, uma cidade bastante atrativa naquela oportunidade. Jericó está aproximadamente a 12 quilômetros do Mar Morto, a 27 quilômetros de Jerusalém. Era a segunda cidade mais importante da Palestina. Mas Jesus está se dirigindo àquele local. Aí nós perguntamos para nós mesmos: Jesus está dirigindo? Porque naquele instante, quando Jesus dirige-se a Jericó, havia ali uma simbiose, uma sintonia mental. Por isso, Zaqueu subiu a árvore, porque a estatura dele era pequena, mas ele queria ver Jesus, ele queria sentir a presença de Jesus. Aquilo já estava dentro de Zaqueu. Aí, Jesus, nós não saímos por aí andando, olhando as árvores, para cima das árvores. Mas Jesus viu, porque através dessa vibração
desse sentimento, porque ali houve uma vibração, uma sintonia mental. E Jesus captou aquela mensagem. E quando Jesus não pede, Jesus não disse para ele simplesmente: Zaqueu, dá para você me acolher hoje? Eu gostaria de passar na sua casa. Jesus ordena: Zaqueu, desce depressa. Olha como Jesus fala: desce depressa, que me convém pousar hoje em sua casa. Porque Jesus sentiu que precisava, aquela mudança era necessária, que aquela mudança, e Jesus vem para mudar a nossa vida. Jesus chega para a transformação do nosso interior. E muitas vezes nós não conseguimos essa captação, essa sintonia, porque nós não conseguimos ainda equilibrar-nos emocionalmente, interiormente com Jesus. E Jesus ali então ordena: desce depressa. Primeiro nesse descer, porque muitas vezes nós não conseguimos sintonizarmos com o mundo maior, não conseguimos sintonizar com as esferas superiores, porque nós queremos estar sempre acima. É a vaidade, é o orgulho que nos afasta na maioria das vezes. Esse descer é a gente se colocar na posição de necessitado, em posição abaixo. Porque o Cristo está acima. Ele está acima de tudo e de todas as coisas. E esse descer nos chama a atenção para que nós possamos realmente trabalharmos a nossa individualidade, o nosso interior, para que o Cristo possa realmente estar conosco. Porque o Cristo sempre esteve, está e vai e sempre estará com todos. Mas necessário se faz que nós estejamos com Ele em atos, palavras e obras. Não basta simplesmente eu dizer: o Cristo está comigo. Ele está comigo e sempre esteve na maioria das vezes. Agora, a pergunta que se faz é esta: e nós estamos com Ele? De que maneira e como estamos com Cristo? E Jesus fala depois: hoje a salvação chegou a esta casa. O que quer dizer? Porque foi por acaso? Não. Porque nesta sintonia, Jesus já vinha sentindo essa vibração. Porque Zaqueu estava aflito, estava ansioso por conhecer Jesus. Embora que a multidão, a maioria daquela população, julgavam como defraudador, como homem que roubava o povo. Porque Zaqueu era um publicano. Os publicanos, naquela época, eram esses cobradores de impostos. Eles compravam a dívida do Império Romano para ganhar em cima daquilo. A mesma coisa de ser uma comissão. Eu compro e vendo por X. Aí eles compravam. E ali e Zaqueu tinha um número grande, como se fossem fiscais. Hoje, nós dizemos, nos dias de hoje, como fiscais trabalhando para ele. Por isso, a dificuldade dessa aceitação de Zaqueu. Mas, na verdade, Zaqueu era um grande homem.
depois, mais para frente, nós vamos fazer outras considerações. Zaqueu, então, naquele instante, desce depressa, conforme Jesus ordenou, e recebe-o com alegria, quer dizer, transbordando de alegria. Imagina qualquer um de nós hoje falasse assim: Jesus vai te visitar. Que tamanho seria essa alegria que Jesus viesse pessoalmente visitar, como se fosse naquela época, materialmente. Porque Jesus nos visita todos os dias. Mas, naquela época, Jesus é encarnado ali visitando Zaqueu. Olha que interessante, olha que coisa maravilhosa. E Zaqueu desce emocionado, rápido, e sai correndo para receber Jesus. Aí nós dizemos, foi ao acaso? Não, porque como houve essa sintonia, ali estava Jesus. E Jesus disse, veio salvar o que estava perdido. Porque, sendo Zaqueu este instrumento, esta pessoa de boa índole, Zaqueu estava apenas adormecido naquilo que muitas vezes qualquer um de nós podemos estar, que às vezes as pessoas julgam a outra, mas sem a conhecer realmente, sem ter o conhecimento real sobre aquela pessoa, sobre aquele ser humano. Aí nós somos chamados hoje a não julgar, porque a multidão julgava. E o que Zaqueu disse? Darei a metade dos meus bens aos pobres e restituo 4 vezes mais aquele que eu defraudei. Zaqueu não disse, talvez eu vou ver o que eu posso fazer. Não, ele já disse de imediato. Isso é consciência tranquila, isso é quem está procurando o Cristo de verdade, é quem está querendo se elevar, é quem está querendo buscar essa luz divina. E quantos Zaqueu temos aqui hoje? E quantos Zaqueu nós encontramos pelas ruas? E muitas vezes, precipitadamente, nós já fazemos o nosso julgamento. Às vezes, nós não agimos nem como juízes, agimos arbitrariamente, porque o árbitro tem que decidir na hora, tem que ser decisão imediata. E nós já começamos a questionar, foi o que aconteceu naquele instante. A multidão começou a murmurar, a dizer, ele está recebendo, ele vai se hospedar na casa de um pecador. Mas Jesus que conhecia Zaqueu, e Jesus que conhece a cada um de nós aqui presente nesta noite, ele conhece a consciência, ele conhece o coração de cada um de nós. Mas Jesus ali permaneceu para contrariar a multidão, porque ele veio para salvar, ele veio para libertar, porque Zaqueu precisava apenas se libertar daquele momento, que muitas vezes nós estamos presos a determinadas vezes aquela pequena telha de aranha, que a gente vai solta rapidinho. Então, aquele instante foi um momento de iluminação, foi um momento realmente de renovação,
Então é isto que nós trabalhamos o nosso dia a dia. É isto que nós devemos buscar em Cristo Jesus. Porque como ele chegou a Zaqueu, ele chega a cada um de nós. Ele não está materializado hoje, mas ele chega a cada um que sintoniza com ele no bem, no amor, na caridade, na fraternidade, na benevolência, na mansidão. E ele também já dizia: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos ordeno. Nos chamando a atenção que o amigo do Cristo é aquele que trabalha para o bem maior. Não é aquele que muitas vezes sai simplesmente distribuindo por distribuir, mas distribuir sentimento, distribuir alegria, levar harmonia. É isto que Jesus espera de cada um de nós. Que nós possamos ser um Zaqueu hoje, despertado, não adormecido, mas já despertado para essas realidades do Cristo. Muitos viam em Zaqueu o avarento e incorrigível. Ele, Jesus, no entanto, nele identificou o homem rico de nobre coração, capaz de transfigurar a riqueza em trabalho e beneficência. São palavras de Emmanuel. O encontro de Zaqueu com Jesus ocorreu em Jericó, que quer dizer em hebraico, Iaré. Cidade localizada aproximadamente a 12 quilômetros do Mar Morto. Este episódio de Zaqueu, relatado pelo evangelista Lucas, nos conduz a significativas reflexões. O que nós podemos tirar de proveito? O que nós podemos tirar para nós com este estudo? E muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e muitas vezes nós nos visualizamos o Zaqueu estacionado. Não, mas aí nós temos que nos olharmos com o Zaqueu libertado. Aquele Zaqueu que a partir daquele momento o seu ângulo de visão foi ampliado. Por ele, compreendemos que como sempre houve e haverá, certas almas que se entregam ao mal, apenas porque não foram despertadas para o bem. A questão mais importante, é imprescindível no nosso caminhar, que a gente aprenda a distribuir. Porque Zaqueu, naquele momento, ele simplesmente disse: eu dou a metade. Olha que interessante, eu dou a metade dos meus bens. E quantos de nós temos dificuldade de tirar algo de nós para doar aquele necessitado? Aquele irmão do caminho, aquele irmão que se encontra em dificuldade maior que a nossa. Então, nós temos que realmente trabalharmos a nossa interioridade. Jesus, cujo olhar
penetra o âmago das criaturas. Percebeu que ia pela alma de Zaqueu. Notou quanto era sincero aquele roubo. E daí o ter-lhe solicitado hospedagem. Aquilo que eu disse anteriormente. Sintonia mental. E muitas vezes nós queremos mudar de vida. Nós queremos dar um passo além. Nós queremos sair da mesmíssima. Mas nós temos ainda muitas dificuldades. Mas a gente tem que orar. Todos os dias a gente ora e pede ao Senhor Jesus que nos ilumine. Roga a Jesus que tenhamos o equilíbrio necessário, que possamos, em nome dele, sermos realmente úteis, sermos realmente ferramentas. E ele vai estar nos ajudando. Porque Jesus também disse: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Porque todos nós somos este grande rebanho. E ele está cuidando de cada um de nós. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Porque a multidão julgava Zaqueu por ele ser rico. Aí nós vamos ver, aqui no capítulo 23 do livro Boa Nova, ditado por Humberto de Campos, a Francisco Cândido Xavier. Hoje, como o irmão X, o que o nosso querido irmão fala? Ele fala, o nosso querido Humberto de Campos, que Zaqueu, naquela oportunidade, já ofertava trabalho, tinha criação de gados, onde empregava várias pessoas e conseguia alimentar várias pessoas. Aí a gente pergunta, a riqueza é má? Não. Aí o que Jesus fala então? O que Jesus então vai falar para nós? Aí o que eu falo? O que Humberto de Campos fala? O mestre deixou que cessassem as interrogações e esclareceu com generosa firmeza. Amigos, acreditais porventura que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual a esmola maior? A que socorre às necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira?
Então, nós estamos trazendo outro lado, que a riqueza faz parte do progresso. Mal do homem se não houvesse a riqueza. Então, eu só li esse pequeno pedaço, mas é maior esse capítulo 23 da Boa Nova. Quem estiver em casa pode fazer um estudo maior. As provações da vida são desafios que permitem à criatura humana considerar a precariedade dos valores materiais que, em geral, absorvem a humanidade encarnada. As provações da vida. Então, as pessoas de poder aquisitivo maior é uma prova maior do que a do miserável, do que aquele que nada tem. Porque aquele que muito for dado, muito será exigido, muito será cobrado. Não é assim? Aí o resultado. Então, nós somos chamados, então, aquele que tem, saber utilizar daquela riqueza. E aí ele nos fala assim, redimensionando-a, muitos viam em Zaqueu o avarento e corrigível. A existência à luz do entendimento evangélico, agora revivido pelo Espiritismo, aprendemos a fazer distinção entre o certo e o errado, entre o que é de duração passageira e o que é eterno. Esclarece Emmanuel. Vou até voltar aqui para que vocês possam sintonizar melhor. As provações da vida são desafios que permitem à criatura humana considerar a precariedade dos valores materiais que, em geral, absorvem a humanidade encarnada. Redimensionando a existência à luz do entendimento evangélico, agora revivido pelo Espiritismo, aprendemos a fazer distinção entre o certo e o errado, entre o que é de duração passageira e o que é eterno, esclarece Emmanuel. O que é de duração eterna? É tudo aquilo que fizermos de bom, de melhor. É tudo aquilo que nós realmente conseguimos. Se nós conseguimos fazer alguém feliz, deixar alguém feliz, se nós conseguimos dividir um pouco da dor do outro. Como é que é esse dividir a dor do outro? É a gente estar próximo, é a gente ter um abraço fraterno. Não é que eu vou pegar a dor do outro, mas eu vou estar participando com ele naquele momento. E eu vou estar junto ali naquele momento. Então, a doutrina espírita, ela vem aclarar as nossas mentes. Ela vem realmente nos trazer uma nova dimensão. Ela vem realmente nos direcionar. Por isso, quando nós falamos aqui nesta noite deste estudo, muitas vezes a gente ouve, quantas e quantas vezes nós já ouvimos falar de Zaqueu, mas a gente só ouve assim naquele momento, mas a gente não tem essa amplitude, a gente não tem um conhecimento mais profundo. E é isso que a doutrina espírita vem trazer a todos, não só apenas Zaqueu, mas tantas e tantas passagens
do Novo Testamento como do Velho Testamento, para que nós possamos assim, nos localizar no tempo e localizar naquilo, nas passagens e nas palavras de Jesus. Quem cumpre o dever que lhe é próprio, age naturalmente a benefício do equilíbrio geral. Todo dia é ocasião de semear e colher. Esse semear e colher. Muitas vezes nós ficamos esperando oportunidades. Muitas vezes nós esperamos o ano inteiro para o Natal, que aí nós fazemos às vezes levamos uma cesta básica para uma pessoa amiga, e a gente esquece que as pessoas precisam alimentar todos os dias. Todos os dias as pessoas precisam de um socorro amigo, de uma palavra confortadora. Todos os dias as pessoas precisam que nós, muitas vezes, a nossa acústica, que são os nossos ouvidos, que nós possamos ofertar os nossos ouvidos para ouvir alguém. Quantas e quantas vezes as pessoas precisam de desabafar com alguém, precisam conversar. E muitas vezes as pessoas estão tão presas dentro dos seus problemas, dentro das suas lutas. E muitas vezes as pessoas cometem loucuras. E muitas vezes as pessoas são levadas até ao suicídio. Porque aquela pessoa que muitas vezes ela se julgava que aquela podia ser aquela pessoa que pudesse ouvi-la. Aquela pessoa que pudesse socorrê-la naquele instante. Mas principalmente nos dias atuais, nós não temos tempo. A vida é corrida. E muitas vezes nós precisamos parar alguns instantes na vida. Precisamos parar um minuto no dia para refletir melhor naquilo que o Cristo espera de nós. Refletirmos melhor qual é o nosso propósito na vida e diante da vida. Propósito na vida atual. Propósito diante da vida, de tudo aquilo que já vem nos acontecendo. O que temos feito para a nossa melhoria? O que temos feito realmente em favor do outro? E Jesus, na maioria das vezes, ele está esperando apenas aquele momento. Quando Jesus multiplica aqueles 5 pães e aqueles peixes, Jesus pergunta primeiro: o que tendes? O que tendes? Porque Jesus conta com as nossas pequenas migalhas. Porque Jesus, naquele instante, podia fazer acontecer da mesma forma. Mas ele queria saber a disposição, o que eles tinham para oferecer. E muitas vezes Jesus, para socorrer o outro, ele está esperando algo de nós, as pequenas migalhas do nosso amor. Além da lição da caridade e do desprendimento, essa passagem nos mostra a importância do dividir. São palavras de Edgar Arnold. Dizia que o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que não apenas dá o que sobra, mas divide o que tem. É importante dividir não apenas bens materiais,
mas tudo o que pudermos compartilhar com o semelhante no dia a dia, nossas alegrias, nossas expectativas, nosso sorriso, enfim, tudo que se constitui em atributos de caridade moral. Porque muitas vezes as pessoas também deixam de exercitar a caridade, porque ela fala assim, eu não tenho, eu não posso. A maioria das vezes. Mas nós temos muito. Se nós olharmos para dentro de nós mesmos, nós temos grandes potencialidades. Cada um de nós temos algo diferenciado um do outro. Um tem um olhar amigo, o outro tem a palavra, o outro tem um abraço amigo. E assim por diante. Escute, ouve, preste atenção. Outra lição é a do bom aproveitamento da riqueza, que junto com miséria são ambas provas muito arriscadas. Então, só voltando nesse pequeno pedacinho, para que a gente analise que a riqueza sempre vai ser ponto fundamental do desenvolvimento da humanidade. Sem a riqueza, não há progresso, não há pesquisa cientificamente. Mas a miséria, esta é quem está acima, vem socorrer. Se eu tenho muito, eu tenho a obrigação de ajudar aquele que está atrás. Já imaginou se Jesus, na condição em que ele se encontra, há anos-luz na nossa frente, se ele fosse olhar pelas nossas dificuldades, todos nós ainda trazemos aqui ainda do nosso pretérito infeliz do dia de ontem, então seria o caso, não, eu não vou ajudar, eu estou muito na frente. Mas a vida não é assim. Deus colocou o homem a serviço do próprio homem. Quer dizer que aqui Deus nos colocou para vivermos em comunidades. Nós somos a grande família, essa grande família universal. E o Cristo é o grande pastor de todas estas ovelhas. É o que explica o item 7, utilidade providencial da riqueza. É o item 7, provas da riqueza e da miséria do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Foi também na casa de Zaqueu que Jesus contou a parábola dos talentos, em que ele compara o reino dos céus a um homem que, ao se ausentar, confiou 5 talentos a um, 2 a outro e 1 ao outro. Esta passagem nós já sabemos, essa passagem nós já ouvimos por várias vezes, mas sempre é bom a gente repetir um pouco, porque aquele que recebeu 5 talentos, quando aquele rei voltou, aqueles 5 talentos foram multiplicados. E ele chegou, Senhor, aqui está
o que o Senhor me deu e o que eu consegui ganhar. Quer dizer, dobrou. O que ganhou 2, a mesma coisa, e o que ganhou 1, simplesmente escondeu, enterrou aquele talento. Ele enterrou aquele talento pelo medo. E muitas vezes, quando o ser humano, quando nós projetamos algo para a nossa vida, quando nós queremos algo maior, nós não podemos escolher o talento que o Senhor colocou em nossa mão. Porque Ele deu-nos o talento para que esse talento pudesse ser desenvolvido. Então, todos nós que nos encontramos aqui hoje, nessa encarnação presente, todos nós que nos encontramos aqui nesta noite, nós temos que agradecer ao Pai pela oportunidade bendita, pela oportunidade em que nos encontramos de aprender, de estudar, de trabalhar. São grandes talentos. Mas muitas vezes as pessoas dotadas destes talentos continuam a reclamar, continuam a lamentar, porque na maioria das vezes as pessoas não estão satisfeitas com nada. Às vezes as pessoas adquirem o carro que ela queria, passa uns dias e fala assim, não gostei desse carro. Ficou comigo quase o ano inteiro pensando em comprar aquele carro. Compra, daí a poucos dias fala, não gostei, estou a fim de trocar esse carro. A pessoa adquire uma casa que o Senhor Deus deu a ela a condição. Ela trabalhou, foi um grande talento, porque ela conseguiu trabalhar, ela conseguiu comprar, ela conseguiu adquirir. E logo depois, não gostei desse bairro, arrependi depois que eu comprei aqui. E a pessoa esquece que a vida é passageira. E todos nós estamos aqui de passagem. E que nada nos pertence. Todos nós estamos aqui pela misericórdia de Deus para desenvolver as nossas qualidades morais, que estas são as principais, estas são realmente em que nós enriquece o nosso interior. Por isso também Jesus disse, não ajunteis tesouros na terra, ajunteis tesouros nos céus. Nos chamando a atenção o que nós estamos acumulando e o que nós estamos fazendo. E Zaqueu, ele juntou bens trabalhando, ele juntou bens servindo, ofertando trabalho. E muitas vezes a gente pergunta, qual que é o meu trabalho hoje? E quando nós falamos qual que é o meu trabalho hoje, qual que é o nosso trabalho hoje, nós estamos falando da nossa condição moral. É esta que vai realmente nos aproximarmos da espiritualidade superior. É esta realmente que vai nos trazer o equilíbrio interior. Foi o que ocorreu com Zaqueu, de alegria. E ainda, no livro Luz Imperecível, ditado pela União Espírita,
um livro de um conteúdo extraordinário. No capítulo 161, aqui nos fala assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Ao nosso irmão Honório nos fala assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, Jericó, cuja palavra significa lugar de fragrância, localizada na Judéia. Era o tempo de Jesus, a segunda cidade, né, que é que fala. Está apresentado. Depois ele fala assim: sendo a mensagem do Evangelho direcionada para o Espírito em sua essencialidade, Jericó se evidencia não só como ambiente geográfico, é também representativa da província psíquica presente no campo mental. Então, Jericó, para nós, representa a nossa mente, nossa situação psíquica mental. É a visita de Jesus. Então, que nós possamos deixar Jesus agir, que possamos abrir o nosso interior. Este é o trabalho. Penetrar, manter contato, estabelecer sintonia e operar na faixa de ação que nos compete, consoante as determinações superiores. Eis a proposta inteligente endereçada aos corações que querem positivamente vencer. Essa passagem é exatamente essa que nós estamos estudando hoje, que é Lucas, e aqui de 19, 1 e depois 19, 11 a 27. Mestre, aí quando fala assim, mestre ensinar a parábola dos 10 servos das minas, que ali também Jesus ensinou a parábola dos 10 servos e das 10 minas também. Foi outro ensinamento que Jesus deixou ali naquela ocasião. Então, Jericó, realmente, trazendo para o nosso interior, é uma riqueza. Vem abalar a nossa estrutura mental, despertando a cada um de nós para uma visão mais ampla dos maiores objetivos da vida. Aquilo que realmente nós almejamos, aquilo que realmente buscamos no nosso cotidiano. E a gente pergunta: o que eu posso fazer? Porque Paulo, na entrada de Damasco, quando Jesus se manifesta a Paulo naquele instante, que até antes, ali naquele momento ainda era Saulo, veio ser Paulo depois do encontro com Ananias já. Quando Saulo levanta, simplesmente ele pergunta a Jesus: o que queres que eu faça? Ele não pergunta: Senhor, o que eu posso? O que queres que eu faça, Senhor? Esse que queres que eu faça, colocando à disposição,
colocando realmente no trabalho. E Jesus diz: Saulo, levanta-te, adentra a cidade, adentra Damasco. E Jesus, em sintonização com Ananias, pede a Ananias que recebesse Paulo. E Ananias diz: Senhor, ele é perseguidor ele é perseguidor ferrenho dos cristãos, mas como eu posso receber? Jesus disse: receba-o, ele muito sofrerá por mim. O que quer dizer? Ele muito sofrerá pelo meu nome, porque Jesus conhecia Paulo, como conheceu Zaqueu, já conhecia Zaqueu, e como conhece qualquer um de nós. Porque Jesus sabia que Paulo, que até então era Saulo, ele ia ser o sustentáculo do seu evangelho. Ele ia ser o espelho. Ele ia ser realmente aquele que ia levar o seu evangelho aos quatro cantos. Que não ia medir esforços. E Jesus está perguntando nesta noite a cada um de nós: o que você pode fazer pelo meu evangelho? Porque muitas vezes nós ainda não perguntamos ao Senhor: o que queres que eu faça, Senhor? Mas todos nós aqui nesta noite, Ele pergunta no nosso interior: o que podes fazer pelo meu evangelho? O que podes fazer pelas minhas ovelhas? O que podes fazer aos mais sofridos? Aqueles que se encontram perdidos na escuridão. Porque eu sou a luz do mundo, mas eu dou a luz em tuas mãos. E cada um de nós aqui neste momento somos os braços do Cristo, somos as mãos do Cristo, somos a boca do Cristo. E aonde quer que nós estejamos, possamos sermos instrumentos vivos do Cristo. Aonde quer que estejamos, possamos ser luz. Possamos ser como Zaqueu, que a partir daquele momento continuou a desempenhar cada vez mais e mais o trabalho em favor de todos. Porque quando Zaqueu conheceu Jesus, ele se tornou uma nova criatura. E é isto que Jesus espera de cada um de nós, que ao conhecê-lo através do seu evangelho, nós possamos nos tornarmos criaturas novas no conhecimento, novas com novos propósitos na nossa caminhada. Como Zaqueu teve um novo propósito, nós possamos ter um novo propósito para a vida, um novo propósito para o Cristo, que Ele conta com cada um de nós, porque Ele continua seguindo. Ele não parou em Jericó, mas Ele continua seguindo, e nós devemos sempre continuar a seguir o Cristo. Que Ele esteja conosco hoje, agora e sempre. Uma boa noite a todos. Paz, muita luz, um feliz 2019.